Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento Clínica Biavati, a sua aliada em estética facial, corporal, íntima e harmonização. Rua Santos Dumont, 1634, 44 3024 0857. Olá pessoal, boa noite. Está começando mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero convidar você para ficar comigo até às 23 horas. Lembrando sempre que esse momento é para compartilharmos as boas informações para a sua qualidade de vida. E no programa de hoje não será diferente. Vamos falar de um tratamento inovador para quem sofre de problemas nos meniscos e também de artrose. Trata-se, na verdade, de um biogel que gera cicatrização e alívio das dores. Sobre esse assunto, eu converso daqui a pouquinho com o médico da dor e reumatologista Hassan Juda. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. O Laboratório Carlos Chagas, fundado em 1978, é referência em análises clínicas, com uma equipe altamente qualificada e tecnologia de ponta, atendimento humanizado e acolhedor. A honestidade e a ética são pilares fundamentais que guiam todas as suas ações. A busca incessante pela qualidade é o que move o Laboratório Carlos Chagas, proporcionando um cuidado integral e personalizado para cada paciente. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. A Galen, Farmácia e Manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. WhatsApp 44 99844 2229. Motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com Mídia e Saúde na TV e com o nosso convidado de hoje, médico da dor, reumatologista, que vai falar um pouquinho para nós sobre alguns recursos que existem aí para os diversos tipos de problemas e dores, né? Especialmente hoje nós vamos falar sobre um biogel, né? Um recurso aí para tratamento, quem tem problema nos meniscos e artrose. O Dr. Hassan agora vai falar com mais precisão, em detalhes, o que vem a ser esse recurso. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV. É muito bom falar com você, ajuda bastante a gente, né, doutor? E as pessoas que estão aí sofrendo, né, principalmente com dores, né? Então esse é o propósito aí da gente ajudar as pessoas. Boa noite, muito obrigado, né? É um prazer estar aqui contigo. E aí, doutor, falar de dor, né? A gente, pouco tempo conversando, né? Você é reumatologista e médico Isso, da dor, né? Isso. Agora, essa fusão, essa associação dessas duas especialidades, como que você vê no cenário aí da resolução e das formas de amenizar? Você optou por fazer uma outra especialidade porque você entendeu que seria mais importante, reuniria mais conhecimento e, consequentemente, mais benefícios para os pacientes? O grande objetivo era esse, né? Dar mais benefícios para os pacientes, né? Porque a gente, na reumatologia, a gente trata o quê, né? A gente trata muita dor. A gente vê dor todos os dias. Então, quando apareceu essa especialidade da dor, nossa, né? Caiu que era com uma luva. Então, sim, eu fiz para ajudar meus pacientes e realmente, né? A gente aprende bastante coisa nessa especialidade. Uhum. É uma situação bastante visível, tanto para a população leiga e principalmente para os médicos, né?
o número de doenças, né? Muitas delas ascendendo, crescendo cada vez mais, e as diversas manifestações, inclusive as dores. Na outra ponta, tem aí vocês médicos, as especialidades também diversas, e as alternativas que existem para ajudar as pessoas, né, doutor? E aí, aproveitando, quem está sofrendo aí com as dores, as pessoas podem contar com formas de resolver efetivamente ou amenizar, né, doutor? Essa situação, essa manifestação tão ruim, né? Exatamente. Eu, assim, particularmente, eu odeio dor. Eu odeio dor. Tu quer? Então, uma coisa que eu odeio é dor. Eu não odeio sentir dor. Então, é um dos motivos pelo qual eu também fiz essa especialidade. Não quero que ninguém sinta dor. Eu sei que é impossível, mas eu luto com residência, porque eu odeio dor. Eu, particularmente, odeio dor. Então, me motiva muito estudar a dor e poder ajudar os pacientes. E quando eles vêm e dizem que estão bem melhor da dor e bem melhor da doença em si, nossa, que alegria. Na verdade, não existe dor boa, né, doutor? Mas existem aquelas que desatinam, que geram uma desestabilização nas pessoas e, como consequência, afeta a qualidade de vida, a produtividade, a vida social, a vida profissional e os segmentos diversos segmentos aí, né, doutor? Com relação a menisco, doutor, nós vamos falar hoje sobre esse elemento aí. Eu queria que você falasse o que é esse o biogel, né? Hidrogel, hidrogel, né? Hidrogel. Eu acho que eu falei errado, biogel, é hidrogel, né? Eu queria que você falasse, mas antes, nós vamos pegar duas vertentes aqui. A questão dos meniscos e a artrose. Mas vamos começar falando de menisco. Qual que é a finalidade? É um membro? Qual que é a finalidade dele? Para que serve? Vou falar assim de uma forma assim que talvez não 100% correta, mas para que as pessoas possam entender. O menisco a gente tem no joelho, é como se fosse uma borrachinha que tem entre os ossos, né, ali, e a função dele é segurar o joelho e diminuir o impacto, né? Então ele segura aquela articulação no local e diminui o impacto. Então quando ele rasga, né, quando ele degenera, então aquela articulação fica mais solta. E aí gera inflamação, gera dor. Muito comum os pacientes, então, terem o estralo no joelho, juntamente com a artrose faz isso. O falseio, né? A pessoa está caminhando e dá aquela falseada, quase cai, porque o menisco, né, que devia estar segurando, não está. E muita dor, né? No geral, né? Dor para caminhar, dor para levantar, né? De uma cadeira, por exemplo, dor para subir escada. Então, essa degeneração, essa ruptura do menisco faz isso. E o que causa, doutor, essa degeneração, esses problemas nessa parte aí? Quais são os fatores? É possível precisar? Alguns sim, né? Alguns pacientes vêm até a gente, né, tenta pesquisar de tudo que a gente não acaba descobrindo uma causa, assim, mas a maioria delas, sim. Né? Às vezes um trauma, uma batida, uma torção, aqui no Brasil, futebol, né? Imagina, muito comum. Né, uma queda de moto, né, também muito comum, excesso de peso, né, então assim, às vezes um mau jeito, tropeçou na rua, bateu o joelho, então assim, uma torção. Então existem algumas coisas que a gente sabe que causa, a própria artrose também pode causar lesão no menisco, né. E tem casos, né, depois nós vamos entrar particularmente no tema de hoje, né, que é necessário, em função da gravidade do problema, a intervenção cirúrgica, né? Sim, menisco, até a aprovação pela Anvisa, que foi nesse ano, no início do ano, desse hidrogel bioativo, o tratamento, assim, definitivo para o menisco era cirúrgico, né? Então, tu tinha que fazer cirurgia, né? Alguns casos com fisioterapia e medicação, tu até não que resolvia, mas tirava bem a dor do paciente, o paciente conseguiria manter uma vida, uma rotina, assim, normal, vamos dizer assim. E agora não, né? Com esse medicamento, uma grande parte desses, não é 100%, mas uma grande parte dessas lesões de menisco, nós vamos conseguir cicatrizar com esse medicamento. Dependendo do tipo de lesão do menisco, a cura chega a 92% após um ano. Nossa. 92%. Então quer dizer que as lesões, elas são divididas em níveis de gravidade, é isso? São vários tipos? São vários tipos de lesão, né? E tem umas mais leves e outras mais graves, mas assim, né? No geral, a gente acaba usando esse medicamento naquele paciente que, por exemplo, que não quer operar, não pode operar de jeito nenhum. Então, hoje nós temos essa opção, né? A gente sabe, às vezes, que num tipo de lesão ele vai melhorar bastante, num outro tipo de lesão nem tanto, mas a gente sempre oferece, né? Porque não é todo mundo que
quer fazer cirurgia, e a cirurgia tem seu risco, né? Como toda cirurgia, né? Certo. E qual que é o objetivo da cirurgia? Consiste em quê? Em regenerar, em Isso. reconstruir? O que é? Às vezes eles fazem só a regeneração do menisco, né? Às vezes tem que suturar ali, né? Então, assim, depende da lesão, é o que a cirurgia vai demandar. Quando a gente precisa, que a gente vê que o paciente tem uma lesão que tem que ser cirúrgica, infelizmente, até na própria artrose a gente vê isso, tem casos muito graves, é cirúrgico, aí a gente encaminha para o ortopedista especializado nisso, para ele fazer a cirurgia, né? Mas hoje, assim, né? Hoje é um medicamento novo, um medicamento maravilhoso, ele vem da Itália, moderníssimo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Eles já usam há alguns anos, então não é uma novidade, né? Não é uma coisa nova, já está bem conhecido lá, bem estudado. E a gente eu particularmente estava contando os dias, né? Porque eu não sou cirurgião, então todo o tratamento clínico de ponta moderno que a gente possa oferecer para os nossos pacientes é uma maravilha, né? Então eu estava contando com esse medicamento e esse ano ele foi aprovado. Na verdade, você vive em constante busca aí por aprimoramento e, sobretudo, oferecer alternativa para as pessoas, doutor. Agora, falando especificamente, é hidrogel, né? Hidrogel bioativo. Hidrogel bioativo. O que é essa substância aí? Então, ele é um gel bem pesado, bem grosso, que quando injetado no joelho, além dele fazer aquela película, como se fosse uma película de silicone, para proteger um osso do outro, evitar, diminuir o impacto, diminuir a inflamação, ele faz essa regeneração dessas células do menisco para regenerar, para cicatrizar ele. Então é assim, é uma tecnologia que a gente nem sonhava uns anos atrás, né? E hoje tu tem um medicamento que injeta e regenera, faz a síntese do colágeno, faz a síntese do que é necessário daquelas células para a regeneração daquela estrutura especificamente, além de dar proteção para a artrose, porque também serve de tratamento para a artrose no joelho, né? Então, como eu falei, ele forma aquela peliculazinha de silicone na ponta do osso para proteger ali e manter desinflamado aquilo, né? Porque a inflamação crônica que vai corroendo, que vai destruindo tudo, né? Então, a gente poderia dizer, doutor, que dependendo do caso, esse hidrogel bioativo, ele pode substituir a cirurgia ou não? Sim, claro. Ele veio para isso. Ah, é? Ele veio para substituir a cirurgia do menisco. Claro, não é 100%. A gente tem que fazer uma avaliação do tipo de lesão, etc, etc. Mas aquilo que eu falei, conforme a lesão, a cura chega a 92%. Nossa. Após um ano. Doutor, agora quais são as consequências? Uma pessoa que sofreu uma lesão no menisco, é claro que existem os níveis, né? Mas o que você poderia dizer em termos de consequências para a pessoa que teve essa parte afetada? Então, o pior de todo é a dor, né? Dor. Gera dor. A pior coisa é a dor. Depois tem aquilo, né? Começa a estralar o joelho, começa a ter os falseios, a pessoa pode cair, perde um pouco da força, daquela segurança que tu tem na perna, tu entendeu? O cara vai parar com a moto, põe o pé ali, pode dar um falseio, pode cair, subir escada vai doer. Então, assim, é dor no dia a dia e tu perde a confiança que tu tinha Então, dor e instabilidade nos movimentos. Exatamente. Então, tu perde aquela confiança, tu pode cair a qualquer momento e a dor, né? Eu acho que o grande X da questão é a dor, né? Incomoda muitos pacientes, né? Na tua especialidade, você trabalha com muitas aplicações, né? Infiltrações, né? Tem diversos tipos de linhas de tratamentos, mas bastante com essa parte também, né, doutor? O hidrogel entraria nessa linha aí de aplicações, de infiltração ou não? Sim. É isso? Ele é um gel bem grosso e a gente aplica ele direto no joelho, né? Põe uma agulhinha ali e aplica direto no joelho. Ele fica dentro da articulação. Dentro da articulação. Dentro da articulação. Ele vem uma caixinha com 2 seringas, bem grossa, um gel bem grosso, bem pesado, e a gente injeta uma, depois de 15 dias faz a segunda aplicação. E é um medicamento assim, é um medicamento novo, ainda tem, poucas pessoas conhecem esse tipo de medicamento, né? Foi aprovado no Brasil esse ano, então começou a ser importado, distribuído faz uma questão de 2 meses, um pouco mais. Então, assim, é uma coisa muito nova para todo mundo aqui. Mas o interessante, doutor, e até para a segurança das pessoas e dos médicos também, né? Essa legalização, né? Por trás de tudo isso aí, existe um
um amparo Claro, dos órgãos, né, da Anvisa, né? Que aprovou e liberou esse medicamento. Uhum. Só que assim, é aquilo que eu disse, é um medicamento que está sendo usado há vários anos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Ah, então Aqui no Brasil que aqui é que demorou um recente. pouco mais para Aham. entrar, né? Aham. Aí. E para você, como médico da dor, Uhum. você precisa algum tipo de treinamento ou não? O conhecimento que você já detém é suficiente para você fazer uma aplicação eficaz? Assim, ó, depende onde tu faz a tua formação, tu pode ter esse recurso já, né? Mas assim, hoje existem cursos que a gente faz, hoje a medicina, graças a Deus, evoluiu bastante por causa disso, tem muita praticidade, então hoje a gente pode fazer curso de ultrassom, hoje mesmo que a gente saiba lidar, né, tu sempre pode aprender curso de infiltração, né, então assim, antigamente era mais difícil isso, hoje não, hoje está bem prático, está bem fácil. Então eu costumo fazer, volta e meia, quando eu fiz curso já de ultrassom, fiz curso de infiltração, fiz vários outros cursos, estou pensando em fazer um outro curso agora, só que é 2 anos, né? Então, eu tenho que pensar bem antes de começar, né? Lá em Minas Gerais, o curso tem em São Paulo, tem em Minas também. E, então, assim, eu gosto e acho interessante fazer curso, né? Eu sempre falo para minhas filhas, né? Tem que fazer curso, a gente tem que se atualizar, tem que estudar, tem que ir nos congressos, porque tu sempre aprende alguma coisa e tu consegue ajudar mais o teu paciente, né? Eu, durante a minha formação, eu aprendi bastante coisa, por exemplo, de infiltrações, mas foi no curso de dor que eu dei o pulo de gato, no curso de infiltração que eu dei o pulo de gato, né? Eu comecei a fazer infiltrações em locais que antes era mais difícil, ficou bem fácil, ficou tranquilo de fazer. Hoje a gente faz infiltração na mão, no punho, no cotovelo, no ombro, né? Tu pode fazer na coluna, tu pode fazer no quadril, tu pode fazer em sacroiliacas, que é lá no finalzinho da coluna, joelho, tornozelo, enfim, no pé. Hoje não tem um lugar que a gente não faça aplicação, né? No pescoço, nas costas, meu Deus. Ô, doutor, eu sempre comento, né, que a tecnologia, a máquina, os diversos tipos de medicamentos e recursos que existem são fundamentais, evidentemente, mas não dispensa o olhar clínico, a expertise, a experiência, né? Ou seja, esse produto que você está trazendo para cá, para Maringá e para a região, ele é importante, mas a funcionalidade, a eficácia dele depende desse olhar clínico, de saber como aplicar, né? Tem tudo isso, né? É um conjunto de fatores, na verdade. Exatamente. Eu acho que é bem isso. Eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que esses medicamentos, assim, são importantes, né? É um avanço grande hoje, um medicamento desses, sabe? É um avanço muito grande mesmo. Tu não precisar fazer uma cirurgia num joelho, fazer 2 aplicações simples que tu faz no consultório, e não precisar operar, é uma evolução muito grande, porque a cirurgia tem seus riscos e o pós-cirúrgico às vezes também é bem complicado. Eu fiz uma cirurgia de ombro agora, assim, 2 para 3 meses. A cirurgia dá medo na gente, né? Aquela insegurança, os riscos todos que tem, né? Os gastos envolvidos são bem grandes. Quando tu quer um profissional bom, não adianta. O profissional bom custa mais caro, né? E não é só isso, né? E o pós-cirúrgico, como é que é? Então, eu estou pagando todos os meus pecados, eu falo agora na fisioterapia, né? Estou pagando todos os meus pecados lá 3 vezes por semana, é muita dor. Tu entra com dor, fica com dor e sai com dor. E vai demorar 5 a 6 meses para mim me recuperar. Então, assim, uma cirurgia, quando eu digo aos meus pacientes, se a gente puder evitar, vamos evitar. Às vezes não temos opção, é cirúrgico e acabou, né? A gente tem que saber. Então, quando vem um medicamento desses, que tu consegue evitar uma cirurgia, essa é a minha opinião, né, particular, é um grande avanço, né? Agora, claro, a gente, se não correr atrás, se não estudar, se não saber que foi aprovado pela Anvisa, se não saber onde procurar, esse medicamento pode acabar chegando nas tuas mãos daqui a 2, 3 anos só. E a gente ficar 2, 3 anos até aparecer esse medicamento, até tu estudar ele, até tu compreender ele, tu perdeu 2 ou 3 anos. Então você já está efetivamente aplicando esse produto? Nós já temos. Está usando? Já, nós somos um dos primeiros médicos do Paraná aí
a obter esse medicamento aí, já estamos usando, sim. Uhum. Agora, essa regeneração, ela é definitiva ou depende de fatores, de quando, tempo em tempo, a pessoa precisa fazer uma reaplicação? Como que funciona isso aí, doutor? Não, a princípio é para te fazer essas duas aplicações e com um pouquinho de sorte dá esses 92% de regeneração após um ano. Regenerou, cicatrizou ali o menisco, acabou o assunto. Existem alguns casos que após um ano tu pode repetir de novo a aplicação, caso parece que ficou um pouquinho ali, sabe, tá meio estranho, então tu pode fazer, mas é a minoria dos casos, né? Então, na verdade, É para regenerar e também para o alívio da dor. Sim, claro. São as duas coisas, né? Claro, a gente quer que o paciente nosso fique legal, né? Sem dor, né? Que tenha uma vida normal, que o joelho dele volte ao normal, né? E qual que é a incidência, doutor? É frequente? Você Muito. recebe na sua clínica com frequência esse tipo de problema? É, menisco sim. A coisa que a gente mais recebe na clínica é a artrose. Mas o menisco sim. Eu tinha uma lista de pacientes com menisco e quando eles vieram, né, consultar comigo, eu dizia, olha, o teu caso é cirúrgico. Menisco. Menisco, tu tem um menisco, não posso fazer nada, nós não tínhamos que fazer. Ó, posso te encaminhar para fisioterapia, posso fazer uma infiltraçãozinha aqui para diminuir a dor, tal, mas eu acho que tu vai ter que operar. Então, eu tinha uma lista imensa de meniscos esperando lá na clínica. E muitos desses pacientes não queriam operar por medo ou não podiam operar. E tem paciente que não pode operar, tem problema cardíaco, renal, etc., algum problema de saúde, e não pode operar. Não, eu não posso operar, doutor. Então, vou ter que ficar com a dor. E aí fica mancando, fica aquela coisa, aquela vida horrível, né? Então, aí eu comecei a ligar para esses pacientes. Olha, esse é um medicamento novo, é assim, não é 100%, mas hoje é o que tem de melhor e mais moderno hoje na atualidade. Esses problemas têm a ver também com o processo de envelhecimento ou não? São coisas distintas? Assim, claro, quando o nosso corpo envelhece, ele envelhece como um todo, né? O nosso menisco de hoje não é o nosso menisco de quando nós tínhamos 20 anos, né? Então, o nosso menisco de hoje não aguenta as mesmas pancadas que nós aguentávamos lá atrás, né? Então, assim, existe essa degeneração, as lesões são piores, são mais frequentes com a idade, mas é por causa desse envelhecimento normal. Tem bastante paciente novo com lesão de menisco? Tem. Doutor, agora em termos de preservação, em termos de prevenção, o que você diria? Pessoas que querem evitar problemas, existem ações? Existem algumas coisas que tu pode fazer para te dar uma certa proteção, né? Atividade física é uma delas, então manter essa fortalecer essa musculatura do joelho, né? Manter ela bem. E a obesidade é um dos fatores que tu pode tratar, né? E de preferência, muito cuidado no jogo, né? Evitar as divididas no jogo de bola, não cair de moto, né? Fugir do trauma, né? Mas isso é mais difícil, né? Agora, a questão do peso, a questão do exercício, a pessoa já consegue se cuidar, né? É que, na verdade, a obesidade, ela interfere em tudo, né? O excesso de peso, claro. né? Na própria artrose, por exemplo, a gente sabe que os pacientes obesos têm mais, a artrose deles é mais agressiva, é mais grave. Não é só pela pressão do peso que exerce, né, sobre, por exemplo, um joelho ou um quadril, mas é porque a obesidade, principalmente a do abdômen, ela produz muita inflamação. E essa inflamação, ela acelera muito, muito a artrose. Sim. Tanto é que os pacientes obesos têm muito mais artrose nas mãos do que os magros. Você iniciou, eu vou te convidar para a gente tomar uma aguinha, fazer um breve intervalo aí, fazer um comercialzinho, tá? Mas na sequência eu quero que você se aprofunde um pouquinho mais nessa questão do hidrogel. Estou com dificuldade aí, eu confundo com biogel, hidrogel. Hidrogel bioativo. Tá? Mas para falar um pouquinho com relação à artrose, né? As consequências, causas e principalmente como que esse tratamento vem ajudar as pessoas, tá bom? Combinado. Tomar uma aguinha e na sequência a gente conversa, tá bom? Pessoal, uma breve pausa aqui nos nossos comerciais. Na sequência vamos falar com o Dr. Hassan aqui sobre artrose. Como que essa substância vai ajudar as pessoas que sofrem dessa doença. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor.
Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. A Clínica de Podologia Silvia Ferreira, com a missão de proporcionar bem-estar, conforto, saúde, autoestima e felicidade ao seu paciente, oferece o melhor para você que procura um atendimento com excelência, segurança, ambiente aconchegante e climatizado, equipamentos e esterilização de alta tecnologia para garantir a segurança que você precisa. Serviço prestado com amor, transparência e responsabilidade para proporcionar um caminhar mais feliz. Clínica de Podologia Silvia Ferreira, 44 99774 5657, Rua Santos Dumont, 1976, Maringá. Você sabia que boa parte das tonturas, vertigens e desequilíbrios corporal pode ser tratada através da fisioterapia? Através de exercícios personalizados e individualizados ou algumas vezes através de manobras de reposicionamento de cristais que se deslocaram dos canais, o labirinto. Procure a fisioterapia especializada. Ellen Matsumoto Meneghetti, Fisioterapia Vestibular, 44 99923 0000. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para o nosso segundo bloco e vamos conhecer um pouquinho mais informações sobre esse hidrogel, para que ele serve, mas vamos focar agora especificamente na artrose. Como que as pessoas podem ser beneficiadas por meio desse medicamento? Quer dizer, é um medicamento, doutor, na verdade? É, claro. É um medicamento, né? Sim. Serve para artrose e serve para regeneração do menisco. E a artrose? A artrose é um desgaste da cartilagem, é isso? É. Mais uma vez, né, falando não 100% correto, mas para as pessoas poderem entender, na ponta dos nossos ossos existe como se fosse uma borrachinha, e essa borrachinha ela absorve o impacto, né, para proteger o osso do impacto e produz uma graxinha ali para lubrificar as articulações, para a gente poder mexer, né? Se não tem a graxinha, a gente não mexe. Quando essa borrachinha começa a ressecar, ficar dura e não produzir mais essa graxa, começa a ficar dura essa articulação, começa a inchar, deformar e começa a estralar e doer muito. Se não fizer nada, vai chegar uma hora que ela vai travar, ela vai ficar muito dura, ela vai entortar e a pessoa não consegue fechar uma mão, não consegue esticar por completo uma perna, a perna sempre vai ficar meio dobrada, não consegue botar essa perna no chão porque vai doer muito, vai acabar até caindo em cadeira de rodas, né? Ficando em cadeira de rodas. Então, e é uma doença progressiva, né? Então, isso se a pessoa não fizer nada, vai acontecer. Pode demorar 2 anos, 5 anos, 7 anos, sei lá, mas vai evoluir. Mas ela pode atingir várias partes do corpo? Pode. Normalmente o mais comum é isso, né? Ela é mais grave em alguns lugares, mais frequente em alguns lugares. Por exemplo, das artroses que impactam muito, né? Que é o joelho e quadril. É mais comum, mais frequente no homem no quadril e na mulher no joelho. Mas o homem tem no joelho também, a mulher tem no quadril, tem nas mãos, tem na coluna. Bico de papagaio, já ouviu falar, né? É uma sequela da artrose, né? É uma consequência. O que é o bico papagaio? Então, essa formação que nós temos na coluna, ele forma na ponta, que a gente chama de osteófito, o osso, ele começa a crescer, ele forma tipo um calo, uma agulhinha. E na coluna ele fica bem grande, então ele parece um bico de papagaio mesmo. É uma consequência da artrose. A artrose, então, na verdade, é um desgaste, é isso, da cartilagem? Isso, é um ressecamento. E se deve a que isso aí? Então, tem questões genéticas, né? Traumas, obesidade, né? Essas coisas assim são as mais frequentes. O forte impacto pode... Também, até cirúrgico. Existem alguns tipos de cirurgia, que é, por exemplo, cirurgia de ligamento, né? Tu pode, durante a cirurgia, dar uma machucadinha ali na cartilagem e ela, depois de 2 ou 3 anos, começar a evoluir para uma artrose. Agora, uma grande questão que a gente ouve por parte das pessoas leigas, você é médico, você vai falar se acontece ou não. A regeneração pode acontecer ou não, doutor? Uma vez desgastou, uma vez foi prejudicada, já foi, não tem mais o que fazer.
ou é possível regenerar? Então, cartilagem ainda não inventaram o medicamento que regenera. Não regenera? Não, ainda não inventaram isso. Não. Eu sempre digo aos meus pacientes, a artrose, que é o nome científico que a gente fala osteoartrite, né? A artrose não tem cura. Não tem cura? Não. Tudo que Notícia corroeu ruim. ali, tudo que corroeu, tudo que entortou, todos os bicos de papagaio que formou, não volta atrás. Entendeu? Então, o que a gente tenta fazer hoje é melhorar aquela articulação o máximo que a gente pode, manter ela o mais eficiente, o mais funcional possível, reduzir o máximo que a gente pode a dor do paciente e, principalmente, a gente tem que botar um freio nessa doença. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, eu quero que tu volte daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, com o teu joelho estragado, mas não pior do que está hoje. Ele tem que estar igual que está hoje ou até um pouco melhor, mas não pior. E se a gente não fizer nada, vai piorar. E a pessoa pode, a artrose pode chegar num nível de gravidade e levar a pessoa a perder os movimentos ou não? Claro. Pode? Vai para a cadeira de roda. Vai pra cadeira de roda? Claro, porque não consegue dobrar Nossa. a perna, por exemplo, e dói muito. E onde que entra o hidrogel nesse caso? Então, o hidrogel, a gente pode usar ele para artrose e para o menisco, né? A gente tem hoje bons medicamentos para a artrose, igual ao hidrogel, né? A gente já tem para a artrose. O hidrogel, o grande destaque dele, o grande diferencial dele, é que ele cicatriza menisco, que os outros medicamentos não conseguem fazer. Então, quando o paciente tem ruptura ali de menisco, tem degeneração de menisco, a gente opta pelo hidrogel. Se não tiver, por exemplo, nada no menisco, é uma questão de artrose pura, então a gente tem esses outros medicamentos, que são um pouco mais antigos, mas tão eficientes quanto. A gente chama hoje de viscosuplementação, né? É um gel também, e o grande objetivo dele é formar aquela película de silicone, que a gente falou antes, na ponta do osso, para ele não corroer mais. Né? E com isso a gente conseguir desacelerar ao máximo essa doença. E diminuir o que a gente consegue para a dor desse paciente, né? Mas assim, ó, hoje a gente utiliza o que a gente chama de tratamento multimodal. Multimodal. A gente utiliza o arsenal terapêutico hoje nosso é bem grande. Então a gente não utiliza só, vou fazer essa injeção, vai embora. Pronto. Não é isso. Hoje a gente tem que tratar o paciente como um todo, tem que ver outras doenças que ele possa ter, que possam influenciar nessa inflamação crônica, porque a inflamação crônica do organismo dele que vai piorar muito. Não é que causa, mas vai piorar muito essa doença. Então quer dizer que a artrose, junto com o desgaste, existe uma inflamação. Junto com o desgaste da cartilagem, existe uma inflamação. É causada por essa inflamação. Por essa inflamação. Exatamente. Então, quanto mais a inflamação, maior o desgaste. Mais rápido o paciente vai perder aquela articulação. Uhum. Então, a gente tem que lançar a mão de outros recursos. Então, a gente usa hoje diferentes tipos de medicamentos, a gente faz as aplicações, a gente faz fisioterapia, a gente faz exercícios para reforço dessa musculatura e melhorar a mobilidade, né, daquela articulação. Então, assim, é um conjunto, assim, para tu ter noção, claro que não é todos os pacientes, mas eu tive uma paciente que ela tinha tanta dor numa articulação do quadril, né? Ela tinha tanta dor há tanto tempo, que ela entrou em depressão. Ela chorava dia e noite. Dizem que a dor é terrível. Né? Aí, tudo bem, fizemos a aplicação, expliquei a importância da fisioterapia, da medicação, pedi para voltar com 30 dias, já estava bem melhor da dor. Nossa, doutor, melhorei bastante. Não, estou 100%, mas melhorei bastante. Digo que bom, vamos seguir batendo forte, vamos embora, né? Mantém o plano, a senhora está acima do peso, temos que emagrecer um pouco. Passou mais 30 dias e ela voltou. Aí o marido veio me dizer, doutora, eu não sei o que fazer, ela não para de chorar. Eu digo, mas por causa da dor? Ela falou, não, a dor ela melhorou muito, muito. Mas ela entrou em depressão, não saiu da depressão. Então eu tive que pedir ajuda para um colega psiquiatra para me ajudar. Né? Nós temos lá na clínica uma psiquiatra que atende com a gente e ela me socorreu. Então tu vê, é uma coisa que... São muitas consequências, né? Tu tem que tratar. Se tu deixar aquilo ali, teu tratamento é ineficiente. Então a gente tem que ter essa percepção que o paciente está com essa dificuldade e que precisa de ajuda. E ela já estava perdendo as forças para fazer fisioterapia, já estava perdendo as forças para tomar a medicação correta e tinha melhorado bem. Porque às vezes não melhora, o paciente pode dizer, não melhorei, tá, desanimou. Mas não era o caso dela. Então tu vê como a gente tem que olhar o paciente como um todo. Às vezes tem que emagrecer, às vezes tem que fazer terapia, às vezes tem que ir para o psiquiatra, às vezes tem que ir para o cardio.
Então, assim, depende, né? A gente tem que tratar o paciente como um todo. Eu acho que o grande diferencial, essa é a minha opinião, de um bom tratamento hoje é tu conseguir ver o paciente como um todo. E isso é um problema que a gente tem até na própria faculdade de medicina, né? O paciente chega com um problema no joelho. Tu não olha mais nada. É o joelho. Mas peraí, o cara não é só o joelho. Tá me entendendo? Ele tem um problema no rim. Então, tu não olha mais nada. Então, a gente é até meio que educado nas escolas de medicina. E o bom do curso da dor é isso, né? Que no curso da dor eu tive aula com dentista. Dentista, dor orofacial, né? Tive aula com psicóloga, neuro, endócrino, cardio, gastro. Nossa, eu me lembro assim, é um monte de fisioterapeuta, um monte. Um fisioterapeuta que era da seleção, eu acho que de vôlei, seleção nacional nossa de vôlei feminino, eu acho que ele era, o cara veio, deu umas aulas brilhantes para nós. Então, assim, tu vê o pacote que tu aprende. Né? Infectologista deu aula para nós. Então, assim, a gente tem que ver o paciente. Eu acho que essa é o que a gente pode dar de melhor para o nosso paciente. Além desses medicamentos moderníssimos, a gente conseguir ver o paciente como um todo, que não é fácil. Exige muito estudo e alguns anos, né? Porque tem coisas que tu só aprende com alguns anos, né? Essa visão é interessante, né? Porque o ser humano é um todo, né? Exato. Emoções, sentimentos. Tá tudo interligado. Parte física. Exatamente. Como que vai dissociar uma coisa da outra? De repente a pessoa tem uma questão emocional, um desajuste emocional. Exatamente. Que pode refletir sobre o corpo e gerar uma dor. Tu quer ver um exemplo que, assim, não é ligado ao nosso, mas um exemplo que eu sempre cito. Há muitos anos atrás, logo quando estava recém-formado, isso há quase 30 anos atrás, eu fui fazer um curso para auxiliar o pessoal a parar de fumar, sabe? Me ofereceram o curso de graça, tal, né? Eu digo, eu vou fazer, né? E fui fazer. Então, qual é a primeira coisa que eu aprendi lá? Primeira pergunta, como é que tá a tua vida? Tá com algum problema? Tô te achando meio, o que é? Tá nervoso? Cabisbaixo. O que eu tô me separando, meus negócios estão indo quase à falência. Então, o cara te traz aquele problema importante, eu dizia para ele, pode ir embora. Não vou te dar remédio nenhum. Tu não vai conseguir parar de fumar agora. Não é o momento. Então, assim, tu vê, né? Então, é para te ver como o emocional interfere diretamente. Então, assim, é o todo do paciente que a gente precisa ver. O desafio nosso, na questão da medicina da dor, quando a gente consegue e começa a aprender e usar isso de ver o paciente como um todo, a gente acaba descobrindo muita coisa nos pacientes. Então, o paciente vem com um problema terrível no joelho, mas ele tem osteoporose. E a osteoporose é uma doença perigosíssima, mata muito, e não tem sintomas. Não tem sintoma nenhum, o cara fica sintomático. Só quando ele trinca ou quebra um osso, que ele vai ter sintomas, não da doença, mas do osso trincado, que é consequência da doença. Então, assim, a gente acaba, enquanto médico da dor e até reumatologista, mas principalmente na medicina da dor, a gente acaba, o paciente vem com uma queixa e sai com 5 doenças. Uhum. Então, é um desafio bem grande. Às vezes a gente pede ajuda e às vezes é com a gente mesmo, né? Você recebe pacientes assim, porque tem as escalas, né, das dores, dos diversos tipos. Pacientes que chegam com aquela dor assim que ele não está suportando mais. Claro. Você recebe? Tive, assim, né, a nevralgia do trigêmeo, né, é uma dor que é brutal, uma das piores dores que tem, dá uma dor na face, assim, horrorosa. Própria herpes zoster, que tu disse, também é uma dor brutal. A gente tem que usar diferentes tipos de medicamentos e estratégias para dar uma bloqueada, não 100% na dor ainda, tá? Dependendo do caso, não fica 100%, demora semanas para o cara dizer, olha, tô sem dor. E aí começa o desmame daqueles medicamentos bem devagarzinho. Não é fácil, não. O paciente às vezes fica meio grogue por causa da medicação. Então, porque às vezes não usa remédio nenhum, daqui a pouco tu tá dando 3, 4 medicamentos para aquele paciente. É difícil. Uhum. E dores de cabeça. Eu já peguei uma paciente, uma grande empresária aqui de Maringá, que ela tinha o que a gente chama de cefaleia tensional. É uma dor de cabeça ligada ao estresse, sistema nervoso. Que até coisa ilícita ela fez, coitada, para ver se aquilo melhorava. Porque alguém disse que se tu fizer aquilo ali ou usar aquele produto que é ilícito,
a dor de cabeça, até aquilo ela pediu pro marido, porque Nossa. tamanho desespero. E falando de suicídio, já tive pacientes falando de Por suicídio. causa da dor. Por causa da dor. Não aguento mais, doutor. Se eu morrer, vou dar graças a Deus. Se eu tiver um remédio que me ajuda, aí o senhor dá pra mim. Dá que eu não aguento mais. Aí não aguenta mais. A gente pega isso também. Doutor, não sei se eu vou te colocar em saia justa na pergunta que eu vou fazer, mas não tem problema. O paciente chegou com uma dor desesperadora, uma dor que desatina mesmo. Tá? Não está suportando. Você, como médico da dor, você pode, digamos, garantir que, independente do tipo de dor, ele sai, pelo menos naquele momento, ele sai aliviado dali, ou não tem como ter essa garantia? Por meio da medicina da dor. Olha assim, ó, muitos pacientes perguntam, isso é uma coisa muito comum, tu não me põe em saia justa, não. Os pacientes me perguntam muito isso, doutor, quantos % eu vou melhorar? Isso. Só Jesus sabe. Então, assim, às vezes a gente tem até estatística médica bem sólida já, que a gente sabe que aquele remédio ali melhora 80%, que aquele outro ali 50%, que aquela cirurgia 90%, tu entendeu? A gente até tem estatística. Mas quando o caso é muito dramático, eu até evito de falar isso. Né? Aí eu digo para meus pacientes, olha, eu não posso te garantir nada, cada organismo é de um jeito, e é verdade, né? Eu já tive casos de eu olhar para o paciente e dizer, isso aí tá fácil. Se amanhã esse cara vai estar me ligando e vai me mandar a caixa de bombom, mas é garantido. E o cara me ligar e dizer, não melhorei quase nada. E eu dar com os burros nada. E o contrário também já, de olhar e dizer, coitado, tá perdido, esse aí não vou ajudar ele. E o cara me ligar no outro dia e dizer, doutor do céu, o senhor fez milagre, tirou com a mão. Até eu fico surpreso. Digo, nossa. Então, assim, a gente não tem como garantir. Acho que garantir em medicina é loucura. Falar isso é loucura. Existe, sim, em muitos casos, estatísticas bem comprovadas, bem estudadas. E algumas vezes até falo para o paciente, olha, esse medicamento aqui o pessoal fala que é em torno de 80%. Mas é um estudo, não é garantido que para ti que tu vai estar dentro desse 80%, tu pode estar dentro dos 20%. Tá. Então, assim, garantias não dá para dar. Isso aí é desumano, é cruel e errado. Claro, eu acho, essa é a minha opinião, né? Agora, por exemplo, você, dependendo do caso, você usa um determinado tipo de medicamento, isoladamente, e às vezes associado, porque são vários tipos, né? Uhum. Você pode, de acordo com a tua análise, a avaliação, você usar vários métodos ali para no mínimo atenuar ali a manifestação do paciente. Isso. Existem pacientes, por exemplo, que vão lá na clínica com um problema. Tô com dor no joelho direito ainda, um só. E a gente descobre 5, 6 problemas naquele paciente. Então, às vezes ele tem que tomar um soro na veia, às vezes ele tem que fazer um coquetel com algum medicamento, por exemplo, um coquetel que a gente usa muito é o coquetel de metadona. Então, ele tem que usar aquele coquetel que já vai ali uns 3 medicamentos ou 4 diferentes. Aí ele tem que tomar um soro, que é um outro medicamento. Às vezes ele tem que fazer uma infiltração, que é um outro medicamento. Pode usar o hidrogel bioativo, um outro medicamento. E para casa ele vai com 2, 3, 4 diferentes tipos de medicações, mais fisioterapia, mais isso, mais aquilo. Então, assim, eu tenho pacientes que eles vão com um problema e no mesmo dia eu faço 7, 8, 9, 10 medicações diferentes nele. Então, por isso que eu digo, hoje nós temos bastante opção de tratamento para ajudar muitas pessoas. A medicina hoje, na maioria dos casos, eu estou falando da dor, né? Claro que cada especialidade tem a sua... Mas no caso da dor, hoje, não existe mais aquele negócio só, toma uma injeçãozinha aqui e uma caixinha de comprimido. Hoje a gente não trata a dor mais assim. Isso é a medicina de 30 anos atrás. A medicina moderna hoje não é mais assim, né? Então, tu vê, tem pacientes que saem de lá com 10 medicamentos feitos na clínica, mais 3, 4 para tomar em casa. Doutor, voltando a falar para encerrar o nosso bate-papo, temos que passar rapidinho, né? Quando o papo é bom. Sobre o hidrogel, você considera um tratamento, uma alternativa revolucionária, inovadora? Olha, assim, ó, eu vou dizer o seguinte, é um medicamento muito bom, é um medicamento italiano, a gente importa ele da Itália, funciona, eu já estou... Assim, a gente tem pesquisas de vários anos, que lá na Europa, os Estados Unidos já estão usando há vários anos. Então, as pesquisas que a gente tem, a gente sabe que ele é muito bom. Faz pouco mais de um mês que eu estou usando eles nos meus pacientes aqui. É muito cedo para falar alguma coisa, mas os primeiros retornos estão sendo muito bons. Assim, ó, eu estou colocando muita fé nesse medicamento mesmo para ajudar os pacientes. Tá certo. Doutor, tem muitas coisas para a gente conversar,
né? Fica o convite aqui, nosso tempo de hoje acabou, mas fica o convite para um novo bate-papo, sempre bom falar com você. E as pessoas que estão nos assistindo certamente vão agradecer esse bate-papo, né? Porque a dor é uma coisa assim imensurável, né? E cada um tem a sua, e o importante é buscar resolver, né? E aí Exatamente. entra você e as especialidades que você atua aí para ajudar. É verdade. O grande objetivo nosso é ajudar, né? Ajudar os nossos pacientes aí. Mas o prazer foi meu de estar aqui, gostei muito. Tá certo. Doutor, uma boa noite, bom final de semana e nos encontramos em breve. Grande abraço, até mais. Se Deus quiser, um abraço. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até terça.